Seja bem-vindo a mais uma aula prática do Manual do Hardware. Nessa aula a gente vai aprender a desmontagem do notebook Lenovo, desse modelo que é o S145, tá? E essa aula vai servir para vocês desmontarem praticamente qualquer notebook que seja de uma tampa só. Então você vai encontrar modelos de uma tampa só da Positivo, da Lenovo, da Dell, da Vaio, que é da Positivo também, da Acer, tá? Ou Acer, então da Asus também. Basicamente, quase toda marca tem alguns modelos que são feitos de uma tampa só. Então, o que a gente vai fazer? O mesmo padrão de sempre. Vamos virar o notebook de ponta cabeça, na mesa, na bancada, e a parte de trás sempre virada pra gente, tá? Pra gente ir acostumando. Vou usar a chave Phillips de 1/8, com o ímã na ponta, para ficar mais fácil de puxar os parafusos. Então, vou começar desparafusando. Vale lembrar que esses parafusos aqui, nessa linha daqui do meio e nessa linha aqui de trás, eles são iguais. E os da frente aqui, eles são um pouco menor. Se você observar, deixa eu tentar focar para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? O da frente ele é um pouquinho menor e o de trás e o do meio são maior. Então, nesse modelo, você não precisa se preocupar tanto em organizar o parafuso certinho, porque ele simplesmente é essa ordem. Menores aqui na frente, maiores atrás no meio. Aí você pode organizar ele usando a sua manta antistática, colocando os parafusos em cada lugar certinho. Se você não tiver a manta, vamos fazer aquele padrão de colocar o parafuso na ordem, na mesa, tomando cuidado para não perder. Então a gente vai começar a montar na frente e a gente vai montar o layout do teclado certinho na mesa com os parafusos. Aqui em cima são 4 parafusos, aqui vão ser 4 parafusos. Aqui no meio também, 4 parafusos. E lembrando, se você já é um pouco mais experiente, pode colocar essa aula num modo mais acelerado, em 1x, 2x, e pode ir passando para frente só para você ter uma noção das peças que você vai desmontar. Aqui eu já tinha tirado do meio. Então a gente vai organizando eles. Ó. Então, a organização ficou assim, ó. São 4 parafusos na parte da frente, 3 parafusos na parte de trás, mais 3 parafusos na parte inferior aqui. Então, certo. Aí agora os parafusos já foram retirados, todos certinhos, tá? Sempre confere se você tirou todos os parafusos para você não ter problema na hora de você puxar. E se você puxar a carcaça e forçar ela com o parafuso aqui dentro, você pode estourar no mínimo o parafuso e de repente bagunçar alguma outra parte lá de dentro, tá? A gente não quer isso, então sempre com muito cuidado. Você vai usar a espátula de aço ou a plástica para você poder fazer o movimento de alavancagem da carcaça, da tampa de trás. Então sempre com cuidado a gente vai achar um elo fraco da carcaça e fazer os movimentos levemente para a alavanca. Ó, aqui já subiu. Tá? E você não pode enfiar muita espátula lá dentro, é só a pontinha da espátula, se você estiver desmontando com a de aço, tá? Para não ter problema. Ó. Aqui já está subindo. Cuidado sempre na parte do HDMI e dos conectores para não forçar demais e entortar eles. Sempre evita, se você puder. Ó, aqui já saiu praticamente, ó. Vamos para o outro lado. Sempre com muita calma. A gente não precisa ter pressa. Subiu. 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 Lembrando que quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa de manutenção, você tinha que desmontar tudo na mão. Não tinha tutorial no YouTube, não tinha videoaula de nada. Na tentativa. Ó. E saiu, tá vendo? Aí você só faz uma pressão com o dedo para cima levemente e a tampa
foi removida. Aí você vai colocar a tampa em algum lugar para não perder ela. E agora a gente vai à parte interna do notebook. Agora eu vou dar um zoom para vocês verem mais a parte da placa, o que a gente vai começar a desmontar. Então vamos lá. Toda vez que você for desmontar um notebook que a bateria fica na parte interna, que você tiver que encostar na placa-mãe do notebook, você vai fazer sempre esse procedimento. Vai usar as luvas para não ter problema de você encostar em alguma coisa que não pode, que queima, né? Uma coisa que pode queimar. E você vai sempre desconectar a bateria primeiro. Você vai fazer aquele modo que a gente sempre tenta fazer. Você vai tentar empurrar ela com a mão. Se ela não sair, você vai pegar a espátula e vai empurrar ela também. Tá vendo? Esse aqui talvez saia com a espátula. Se você estiver achando muito difícil de tirar com a espátula, você vai fazer simplesmente o seguinte. Você vai tirar a bateria. Tá? Lembrando que essa placa ela tem alguns tipos de parafuso diferentes, então a gente vai ter que se atentar. A gente vai separar eles por parte. Pronto, ó. 3 parafusos da bateria. E você vai fazer o seguinte. Vai puxar bem devagarzinho e vai remover a bateria, certo? E essa é a primeira coisa que você tem que fazer, remover a bateria. Se você não remover a bateria, você corre sérios riscos de queimar a placa-mãe, tá? Bateria removida. E aí você pode fazer o método de organização do parafuso, que é colocando ele em forminhas de gelo ou colocando eles naqueles recipientes de remédio que vem várias caixinhas, tá? Que a gente aprendeu na aula de organização de bancada. Eu, como eu já tenho mais experiência, gosto de organizar da seguinte forma. Eu vou desmontando, colocando os parafusos do lado na bancada. Da bateria eu coloco em cima da bateria. Se eu for fazer alguma coisa, eu coloco uma fita em cima dele. Uma fita Kapton ou uma fita crepe em cima dele. Mas, se você tiver essa manta, você pode ir organizando ele nesses quadradinhos aqui. Inclusive, você pode pegar uma caneta e ir escrevendo os nomes aqui, ó, placa-mãe, cooler, bateria. Aí agora a gente vai para a parte de desconectar os flats. Esse aqui é esse tipo de flat que você puxa e levanta ele, ó. Você vai pegar a espátula de leve, sem fazer força nenhuma. Simplesmente vai levantar ele, ó. Tá vendo? Levantou. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Colocou a espátula e já vai subir sozinho. Deixa eu tentar chegar mais perto para vocês verem. Ó, ele estava fechado. Vai fazer esse seguinte movimento, ó. Colocou a espátula, puxou para cima, sem força. Esse aqui você vai fazer com a mão. Vendo? Levantou. Sem força também. Partes da placa-mãe. Você vai conferir na área da placa-mãe para ver se não tem mais nenhum flat. Ó, tem um flat aqui da tela. Cabinho da tela, a gente vai levantar ele também, ó. Com a mão. Ou com a espátula eu vou levantar ele. Ó, levantei. Ele é uma abinha que desce e sobe. E agora a gente vai começar a desconectar eles. Você vai puxar levemente para baixo, tomando muito cuidado para não forçar nada, nada sai forçado. Lembrando sempre, ó, puxou para trás, saiu bem facinho. Esse aqui, ó, puxou, saiu bem facinho, já está solto. Esse aqui também, às vezes tem que dar uma levantadinha, puxou, saiu também, sem força. SSD, a gente vai ter que desconectar ele, então ele tem um parafusinho simples do SSD. Vamos rodar aqui, já subiu. SSD também não tem segredo, pegou na lateral, vai puxando bem devagar, soltou. Vamos colocar ele aqui dentro da parte isolada. O parafusinho dele aqui também. A placa de Wi-Fi, vamos soltar ela aqui de leve também, ó. Parafusinho da placa de Wi-Fi, vou separar ele aqui do lado. Vamos puxar ele de leve. E aqui com a mão bem devagar, você vai desconectar o cabinho do Wi-Fi. Puxou, é só levantar para cima assim, ó. Não tem segredo nenhum.
Vamos colocar ele do lado do SSD, parafuso dele. Vamos agora, ó, eu já estava esquecendo esse aqui também, ó. Vamos tirar ele, levantei, puxei. Vamos tirar o cooler agora. Ó, vamos parafusar. E aí você sempre se atenta na profundidade dos parafusos, ó. Tá vendo esse aqui? Ele tem uma profundidade. Ó, alguém já tinha desmontado esse aqui, já estava sem os dois daqui, ó, tá vendo? Então a gente vai recolocar esses parafusos aqui a hora que a gente montar. Aí aqui a gente vai remover o cooler com muito cuidado. A gente vai fazer ou o movimento de pinça com o dedo, ou vai encostar a espátula numa abinha dele e puxar com o outro dedo. Vamos lá. E com a mão mesmo, ó. Puxando, soltou. Nunca puxa esses fletzinhos do cooler aqui pelo fio, tá? Se você puxar pelo fio e estiver preso, muitas vezes ele vai romper na sua mão, principalmente se alguém já mexeu e mexeu mais ou menos. Então, você corre o sério risco de você danificar o cooler. E depois para colocar isso aqui de volta é um trabalho, tá? Então você vai sempre puxar pelas essas abinhas que tem aqui, ó. Que ele tem essas abinhas, uma de cada lado, essas orelhinhas, você vai colocar a unha e vai puxar. Vamos abaixar ele aqui de novo. Pronto. Aí agora a gente vai remover o cooler. E você tem que sempre observar onde que está passando os cabinhos do Wi-Fi, principalmente se ele vem da tela. Tá vendo? Ele passa por aqui. Ele desce. Enfia nesse buraquinho aqui. Passa por essas canaletas aqui. Até chegar lá. Então, o que você pode fazer? Você pode simplesmente fazer o que eu estou fazendo aqui. Pega um celular e filma você desmontando. Vai ficar muito mais fácil para você montar depois até você pegar a prática. Ó, vai passando ele devagarzinho para cá, ó. Pronto. Saiu o cooler. Vamos reservar ele aqui do lado. Agora a gente vai remover esse HD aqui. O HD é bem simples também. Depois que você removeu o flat dele, você vem aqui, ó. Tem dois parafusos. Você vai tirar eles. Colocar aqui no cantinho. Tirei, coloquei no cantinho. E ele vai meio que levantar automaticamente, ó. Você põe a unha aqui embaixo, ó, puxa. E esse modelo, ele é travado aqui. Ele tem uma travinha, mas é só você jogar para o lado. Ó, tá vendo? E puxou devagarzinho e ele sai na sua mão. Vamos reservar ele junto com os parafusos dele, tá? Deixar em cima. Agora a gente vai a plaquinha auxiliar. Vamos remover essa plaquinha auxiliar. Ó, a gente vai puxar aqui, ó, pelas orelhinhas. Saiu. Esse aqui é basicamente igual ao do cooler. Esse aqui, ó, é um parafuso só. Ó, esse aqui já é pequenininho. E aí você vai começando a entender que tem parafusos que são 2,5 por x3, parafusos que são 3, parafusos que são... basicamente são parafusos de 2,5 e de 2 que vai ter no notebook, tá? Muito raramente você vai achar outra espessura de parafuso. O que vai mudar mais é a profundidade, que a profundidade vão ter várias. Vão ter de 1,5, de 2, de 3, de 4, até 8 você vai achar, que são os compridões, tá? Então vamos remover aqui, ó. E aqui, ó, essa parte, esse flat ele é grudado, então você vai puxando devagarzinho, sem fazer força. Vai levantando ele, ó. Levantou. Um jeitinho, puxa a placa auxiliar. Vamos colocar ela aqui. E os parafusos aqui, que são parecidos, tá? Tanto o parafuso do SSD quanto dela que são bem parecidos. Então essa parte aqui já foi. Se você quiser tirar o alto-falante e precisar, é só enfiar a espátula e levantar eles com essas borrachas. Toma cuidado para não perder essa borrachinha. Essa borracha aqui ela sai, ó.
E se você não tiver ela, isso é o que evita a vibração aqui dentro. Então, se ela não tiver a borracha, vai ficar vibrando, vai fazer um barulhão no alto-falante. E a gente não quer isso. Então, sempre muito cuidado com essa borrachinha aqui, ó. Para você colocar ela, é muito simples, ó. Você vai achar a abertura dela aqui, ó. Você vai ver que ela tem um lugarzinho que ela vai entrar, né? Uma aletinha aqui. Então, você vai apertar ela e vai começar a passar pelo buraco que tinha aberto aqui, ó. Pronto. Tá preso de novo. Mas raramente você vai precisar tirar um alto-falante de uma máquina. E do outro lado a mesma coisa. Coloca a espátula e ele vai sair na sua mão. A bateria da BIOS aqui da CMOS geralmente ela vem presa por uma colinha, tá? Geralmente você consegue tirar na mão. Se não sair, você pega a espátula e vai por baixo aqui tentando tirar ela. Para desconectar a mesma coisa, só puxar igual o cooler. Mas na maioria das vezes você não precisa fazer isso, a não ser que você tenha que trocar ela, que você mediu e ela tenha menos de 3.3 volts. E agora a gente vai para a parte principal, que é a placa-mãe. A gente vai lá. Vamos desparafusar. Tira o primeiro parafuso. Vamos colocando ele sempre do lado aqui. Outro parafuso. E na placa-mãe, geralmente, desses modelos, os parafusos são todos iguais. Então, organiza, mas não tem problema se caso misturar. Ó, aqui também tem parafuso aqui. Tirar. Esse aqui é o parafuso que protege o conector. Ó, tá vendo como é importante ter a chave imantada? Ele não estava querendo sair, mas com a chave imantada saiu na minha mão. Tem mais um aqui. E esse modelo aqui, se você tiver dúvida onde que põe parafuso, você vai observar aqui, quando você for montar, a placa-mãe ela vem com umas inscrições aqui, ó, tá vendo que tem um triângulo apontando uma setinha? Geralmente é onde que vai o parafuso por dentro da carcaça. Quando não tem parafuso, ela fica assim, ó, tá vendo? Ela não tem inscrição. Mas às vezes acontece de vir desse jeito com a inscrição e não ser direto na placa-mãe. Vai ser lá, depois que você fecha o parafuso que vai atravessar a carcaça, a tampa, até chegar aqui. Mas é raros os modelos, né, que tem esse tipo de procedimento aí. Então aqui a gente vai conseguir tirar os parafusos. Ó, já tirou aqui, já tiramos aqui. Então, basicamente, todos os parafusos da placa-mãe saiu. Então, você vai colocar a placa aqui, vai levemente ver se ela vai soltar. Você sempre vai puxando devagarzinho. Nunca tenta tirar a placa de uma vez, porque se um parafuso tiver travado na placa ainda e você puxar de uma vez, ou você vai quebrar a placa, ou pior ainda, você vai entortar a placa de um jeito que você não vai conseguir depois consertar. E aí, igual o prejuízo que você está tendo. Às vezes você vai desmontar o notebook para limpar, você vai causar um problema maior. Então, a gente não quer isso. Então, a gente vai pegar ela aqui, ó. Tá vendo? Ela já está completamente solta. Ó, soltou. Levantei. É isso aí. A parte de baixo foi desmontada do notebook. Aí a gente vai separar ele da tela agora. A gente vai colocar a placa em um lugar seguro, de preferência dentro de um plástico bolha. É sempre bom você ter uns saquinhos desses daqui, pode ser aqueles de fichário, tá? Que vem de papelaria. Sempre tomando muito cuidado com as coisas que a gente for desmontar. Ó. Aí não tem perigo de repente cair alguma coisa em cima, alguém encostar com a mão. Vamos deixar ela do lado aqui. Agora, para a gente desconectar a parte da tela e da tampa da tela da parte de baixo, a gente vai ter essas duas partes aqui, ó. Dois parafusos. A gente vai ter que separar de cada lado de cada dobradiça. Então, a gente vai parafusar ele.
colocar aqui dentro. Pronto. Dobradiças são todos iguais os parafusos, então eu posso misturar eles entre si que não tem problema. Pronto. Aí agora a parte perigosa. A gente nunca vai poder tirar abrir um notebook e a gente tirou a tampa e desmontou todas as coisas de um jeito brusco. A gente nunca vai poder fazer isso aqui, esse movimento, porque eu posso quebrar a carcaça ou quebrar a tela. O que a gente vai fazer? A gente tem que usar a mesma pressão que a tampa dá para a carcaça. Então a gente põe as mãos aqui, vou colocar o dedão aqui e vou começar a empurrar para o meu lado aqui, ó. Subiu tranquilamente, ó. Eu posso descer ela. Agora sim, com a minha mão eu posso vir aqui na dobradiça e puxar ela para trás. E a tampa vai sair tranquilamente aqui, ó, o palm rest. Ó, tava emperrando aqui. A gente vai passar ele por essa canaletinha aqui. Puxei. Bom, e é isso aí. Notebook desmontado. Agora a gente vai para a parte da montagem desse notebook.